Olá, eu sou Lúcia Lima, sou professora de português. Hoje nós vamos aprender os tipos de sujeito. Sejam bem-vindos à nossa aula e boa aprendizagem. Para compreendermos melhor o assunto, eu trouxe algumas perguntas sobre o assunto, as quais eu irei explicar e exemplificá-las no decorrer da aula. Primeiramente, a gente precisa saber o que é o sujeito. O que é o sujeito? O sujeito é o termo essencial da oração. O sujeito é o termo que concorda com o verbo. E o que é o sujeito concordar com o verbo? Se o verbo estiver no singular, o sujeito está no singular. Se o verbo estiver no plural, os sujeitos também estarão no plural. A gente precisa compreender também que nem sempre quando se fala de sujeito é necessariamente que seja uma pessoa. O sujeito pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa, desde que essa qualquer coisa esteja concordando com o verbo. E a gente também irá identificar o sujeito. Como é que a gente identifica o sujeito? Primeiramente, a gente precisa identificar em cada oração o verbo. Quando identificar o verbo, faz-se a pergunta, o verbo, o que ou quem. A resposta da minha pergunta será a resposta da descoberta do sujeito. Como classificar o sujeito? Nós temos 5 tipos de sujeito, os quais eu irei especificar no decorrer da aula os 5 tipos de sujeito. E o que é núcleo do sujeito? Núcleo do sujeito é a parte mais importante do sujeito. É a parte que vai concordar com o verbo. Então, o que é sujeito? Como eu já disse, o sujeito é alguém, é um objeto, é qualquer ser que vai concordar com o verbo. E eu trouxe assim alguns exemplos para a gente compreender melhor. Esta sala de aula tem capacidade para mais de 30 alunos. O verbo é tem, faz-se a pergunta o que ou quem é o verbo. Quem é que tem capacidade para mais de 30 alunos? Esta sala de aula é o sujeito. Assim, nós temos o sujeito, esta sala de aula, e o núcleo do sujeito é sala de aula, porque sala é a palavra mais importante do sujeito, a qual irá concordar com o verbo. Sala tem capacidade para mais de 30 alunos. Exemplo com 2 núcleos. Nós temos professores e alunos estão bastante motivados para a aula de português. Identifica-se o verbo estão, faz-se a pergunta o que ou quem. Quem é que estão bastante motivados para a aula de português? Professores e alunos. Nós temos sujeito professores e alunos e nós temos 2 núcleos, professores e alunos. Como identificar o sujeito? A princípio eu disse que a gente precisa identificar o verbo na oração. Quando identifica o verbo, faz-se a pergunta o que ou quem, e aí encontramos o sujeito da oração. Nós temos aqui Cebolinha e Magali parafraseando. Cebolinha diz, o verbo é aquele que entrega o sujeito da oração. Então, o verbo é bastante fofoqueiro. Perguntou ao verbo, automaticamente ele já diz quem é o sujeito. Temos a classificação dos sujeitos. Os sujeitos são classificados em sujeitos determinados, que são aqueles que nós sabemos quais são os sujeitos expressos nas orações. Nós temos o sujeito simples, composto ou oculto. Como a gente sabe quais são esses sujeitos, podemos chamar de sujeito determinado. Temos o sujeito indeterminado, que é aquele sujeito que não aparece na oração, não se sabe quem praticou a ação, por esse motivo é sujeito indeterminado. E temos o sujeito inexistente, que são aqueles construídos com verbos impessoais, os quais não admitem os sujeitos praticarem a ação. E aqui temos os tipos de sujeito que iremos especificar de um por um. Sujeito simples, ele é formado apenas por um núcleo, ou seja, o termo principal da oração.
Aí nós temos eu defendo a vida, como eu disse a princípio, precisamos sempre identificar o verbo. O verbo é defendo. Quem é que defende a vida? Eu. O único pronome que vai concordar com o verbo defendo é o pronome pessoal eu. Nós defendemos a vida. O verbo é defendemos. Quem defendemos a vida? Nós, o pronome que está concordando com o verbo no plural. João quebrou o vaso. Quebrou é o verbo. Quem quebrou o vaso? João, sujeito simples. Trouxe também outra frase para compreendermos que nem sempre o sujeito é aquele que pratica a ação. Por exemplo, o vaso foi quebrado por João. João continua sendo a pessoa que quebrou o vaso. Porém, ele não é mais o sujeito. Nós encontramos aqui o verbo foi. Quem foi quebrado? Foi João ou foi o vaso? Quem foi quebrado foi o vaso. Então, o vaso é o sujeito simples. Temos o sujeito composto. O sujeito composto é aquele formado por dois núcleos. Pode ter dois ou mais núcleos. Aí nós temos os exemplos dos sujeitos compostos. Os livros e os cadernos foram postos na estante. Primeiro procuramos o verbo é foram. Quem foram postos na estante? Os livros e os cadernos. Sujeito composto. Estão animados adultos e algumas crianças. O verbo é estão. Quem é que estão animados? Os adultos e algumas crianças. Então, nós temos aí o sujeito composto, que pode aparecer no início da oração, e temos também o sujeito composto, que pode aparecer no final da oração. E o que é sujeito oculto? Sujeito oculto, ele pode ser chamado de sujeito elíptico, desinencial ou implícito. É aquele sujeito que não aparece na oração, porém nós o identificamos. E como é que a gente identifica o sujeito oculto? Da mesma forma dos demais sujeitos. Encontra-se o verbo, faz a pergunta o que ou quem, e aí esse sujeito irá concordar com o verbo. Por exemplo, fiz todas as atividades de português. O verbo é fiz. Quem foi que fiz todas as atividades de português? O único pronome que irá concordar com o verbo fiz, eu. Quem foi que fiz? Eu fiz. Estamos confiantes na sua aprendizagem. O verbo é estamos. Quem é que estamos confiantes na sua aprendizagem? Nós estamos. É o único pronome que irá concordar com o verbo estamos. Então, temos aí o sujeito oculto, que é aquele que não se identifica, que não está explícito na oração, porém identificamos a partir da terminação verbal. Temos o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que pratica a ação expressa pelo verbo, mas nós não identificamos com clareza quem é esse sujeito. Às vezes eu posso até saber quem é, mas eu não quis identificar, eu não especifiquei aquele sujeito. Nós temos duas regras básicas para compreendermos, para identificarmos o sujeito indeterminado. Primeira regra, verbo na terceira pessoa do plural. Aí foi colocado aqui o pronome ele, que vai ficar escondido no sujeito indeterminado. Estão te filmando. O verbo é estão. Quem é que estão te filmando? Não sei quem é que está me filmando especificamente. Por esse motivo, o sujeito é indeterminado. Bateram no portão. Verbo bateram, terceira pessoa do plural. Também não sei quem foi que bateu no portão. Eu sei que bateram no portão. Sujeito indeterminado, porque eu não sei exatamente quem praticou essa ação. E temos a regra 2, que é verbo na terceira pessoa do singular, mas a partícula se. Então, nós temos a oração vende-se casa. O verbo vende, terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se, é uma característica do sujeito indeterminado. Precisa-se de funcionários. O verbo precisa está no singular, acompanhado da partícula se, é uma característica do sujeito indeterminado. E nós temos o sujeito inexistente. Oração sem sujeito, podemos chamar sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Esse sujeito, essas orações são constituídas por verbos impessoais
Ou seja, ele não admite que os sujeitos pratiquem a ação. Esses verbos também impessoais, eles não são conjugados. Então, nós temos os exemplos que é verbo haver no sentido de existir e acontecer. Aí nós temos os exemplos. Havia milhares de pessoas no país. Nós temos o verbo havia, que está no singular. A gente às vezes confunde. Milhares de pessoas está no plural. Então, o verbo seria haviam? Não, não tem o verbo haviam. Ele vai estar sempre no singular, o verbo havia. Deve haver vacina para todos os brasileiros. Nós temos uma locução verbal, deve haver. O verbo haver é impessoal, o verbo deve não. Mas ele cede a sua impessoalidade para o verbo haver. Então, os dois ficam o verbo impessoal. Deve haver vacina para todos os brasileiros. E por último, desse exemplo, houve muitas discórdias. Muitas discórdias está no plural. Às vezes a gente confunde, houveram muitas discórdias. Não existe esse verbo houveram no plural. Ele irá permanecer no singular. Houve muitas discórdias. No exemplo 2, nós temos verbos que indicam fenômenos da natureza. Trovejou durante a madrugada. Trovejou, fenômeno da natureza. Obviamente, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. E ventou bastante, também ventou é fenômeno da natureza, oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Mas gostaria também de parafrasear um pouco, que às vezes os meus alunos me indagam dizendo assim: amanheci triste. Professora, o verbo amanheci é fenômeno da natureza. Não, aí é um sentido figurado. Amanheci triste, aí o verbo é amanheci. Quem foi que amanheci triste? Eu amanheci triste. Então, só é sujeito inexistente quando de fato for fenômeno da natureza. Verbo amanheci, trovejou, ventou, muitas fofocas, por exemplo. A palavra ventou aí é no sentido figurado. Por esse motivo, não é sujeito inexistente. Verbo fazer e haver no tempo pretérito. Aí nós temos faz 10 anos que te conheci. Faz é um verbo impessoal, irá ficar sempre no singular. Ah, professora, mas aí 10 anos está no plural? Fazem? Não, faz 10 anos. A pandemia começou há 1 ano e 2 meses. Nós temos o verbo haver no sentido de existir. O verbo ser e estar no indicativo, ele indica tempo e clima. Aí nós temos hoje está quente, nós temos o verbo está. Era primavera, que saudade. Nós temos o verbo era, os quais se configuram com esta regrinha, tempo e clima. O quinto, verbo ser, no indicativo, ele vem indicar horas, dias e distância. São 10 horas, hoje são 27 de maio de 2021, são 200 quilômetros de distância. Vale ressaltar que o verbo ser é uma exceção nos verbos impessoais. Ele é o único que fica no plural, para concordar com os números aqui citados. E relembrando o que a gente falou até agora, a gente tem aqui os tipos de sujeitos, a regra e o exemplo de cada um, para a gente fixar melhor a nossa aprendizagem. Nós temos o sujeito simples, que a regra diz que é uma só palavra, é um só núcleo. O núcleo é a parte mais importante do sujeito, é aquela que concorda com o verbo. E nós temos exemplo, a linda mulher chegou cedo, o verbo é chegou. Quem foi que chegou cedo? A linda mulher. Mulher é o núcleo do sujeito, porque mulher que está concordando com o verbo é a parte mais importante, é a parte que expressa a compreensão da oração. Composto são 2 palavras, possui 2 núcleos. O menino e a menina chegaram. Chegaram é o verbo. Quem foi que chegaram? O menino e a menina, sujeito composto. E o núcleo é menino e menina. Indeterminado é aquele que não aparece na oração. Nós temos a regra verbo na terceira pessoa do plural ou verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se. E aqui tem o exemplo, chegaram cedo à festa.
Verbos chegaram na terceira pessoa do plural. Não sei quantas pessoas, quais foram, quem chegaram. Por esse motivo, o sujeito é indeterminado. Sujeito oculto ou sujeito elíptico, que ele será classificado com os pronomes eu, tu, ele, nós ou vós. Eles são escondidos no verbo, porém nós os identificamos a partir da terminação verbal. Chegamos cedo à festa, chegamos é o verbo. Quem foi que chegamos? Nós. É o único pronome que vai casar, concordar direitinho com o verbo. Cheguei cedo à festa, cheguei é o verbo. Quem foi que chegou? Eu cheguei cedo à festa. Inexistente. O sujeito inexistente ou a oração sem sujeito, que dá no mesmo, indica fenômeno da natureza. E os verbos são impessoais. Verbos impessoais são aqueles que não são conjugados, os quais não permitem que os sujeitos pratiquem a ação. Então, nós temos o verbo haver no sentido de existir e temos o verbo fazer no tempo decorrido, como nós já pontuamos nos exemplos anteriores. Aí tem choveu muito ontem, choveu é o verbo, fenômeno da natureza, por esse motivo é sujeito inexistente. Havia muitas pessoas lá, havia verbo impessoal, sujeito inexistente, ou oração sem sujeito dá no mesmo. E faz 2 anos, faz, verbo também impessoal, sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Bem, aqui nós encerramos a nossa aula sobre os tipos de sujeito. Espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês.